Neste momento nós vamos louvar o Senhor, vamos declarar a santidade do nosso Deus, o seu poder, tudo que Ele realmente é, né, todas as suas qualidades. Vamos louvar e agradecer o nome do nosso Deus neste momento com essa música. Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Santo,
importa se é aniversário de mais um ano de vida, se é aniversário de vida conjugal, né, de casamento, coloca aí, compartilha com a gente, que nós vamos orar neste momento. E estaremos também aproveitando para entregar a vida do nosso pastor nas mãos do nosso Deus, que trará a mensagem aos nossos corações. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Deus querido, nós, Deus, estamos na Tua presença nessa manhã, felizes, ó Pai, com os nossos corações gratos ao Senhor. Por mais um dia, Deus, podemos acordar e estar em Tua presença, poder estar diante do Senhor. Obrigada, Deus, pelo que o Senhor é, obrigada por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres, ó Deus. Receba nessa manhã a gratidão do nosso coração. Queremos neste momento, de uma forma muito especial, agradecer ao Senhor por cada pessoa que fez aniversário durante essa semana, que estará fazendo por esses dias, e pedimos a Deus que o Senhor continue cuidando de cada uma delas, ó Pai. O Senhor conhece, ó Deus, as necessidades de cada um, conhece o coração de cada um. Então nós pedimos que o Senhor cuide de cada um deles, ó Pai, suprindo suas necessidades, ó Pai, abençoando, trazendo, ó Deus, a alegria de viver, principalmente na Tua presença. Nós pedimos por aqueles, ó Deus, que estão fazendo aniversário de casamento, que sejam, ó Deus, cuidados pelo Senhor, que o amor possa ser renovado a cada dia, a união, a cumplicidade, ó Deus, e que esses casamentos, ó Deus, possam estar diante do Senhor a cada dia. Neste momento também nós queremos te pedir pela vida do nosso pastor. Esteja abençoando, ó Deus, o Teu servo, a Tua casa, ó Pai, e agora, ó Deus, quando Ele estará trazendo a Tua palavra, ó Deus, diretamente aos nossos corações, que Ele possa ser grandemente abençoado pelo Senhor, e que nossos corações estejam, Deus, abertos e preparados para ouvir a Tua voz através do Teu servo. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. Meus queridos irmãos, bom dia! Que domingo abençoado por Deus! Como é bom estarmos juntos através do canal Rede Sebac. Aqui nós estamos com um número reduzido de irmãos, não é? Ministrando aqui esse momento de louvores, de cânticos, momentos de oração e da palavra. E aí na sua casa você está reunido em família, não é? Graças a Deus por isso, podemos agradecer a Deus pelo cuidado dele com cada família da Segunda Igreja Batista em Arraial do Cabo e também famílias que decidiram mais uma vez participar conosco aqui no canal Rede Sebac. Todos são sempre bem-vindos para esse propósito que nós temos, esse objetivo de celebrarmos ao nome do Senhor. Agora nós vamos ao momento da palavra. Vamos ler o Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Meus queridos irmãos, na manhã deste domingo nós vamos estar iniciando uma série de mensagens com o tema Onde Deus está. E a mensagem que nós vamos começar hoje, nessa primeira semana da série, é Quando Você Está no Vale. Então nós queremos pensar durante alguns domingos pela manhã sobre essa série, Onde Deus Está. E aí nós vamos estar estudando alguns textos da Bíblia
algumas passagens da Bíblia que apresentam momentos difíceis ou que nos dão ideia de um momento difícil na vida dos servos de Deus no passado, na vida do povo de Deus. E vamos trazer, não é, essa aplicação para os nossos dias. Me vem à memória que essa pergunta, onde Deus está, ou onde Deus estava, não é? Quando aconteceu alguma coisa difícil que você presenciou, essa é uma pergunta que não quer calar. Mas me parece que nós lembramos muito de fazermos essa pergunta, esse questionamento, onde Deus estava ou onde está Deus nos momentos difíceis da vida. Quando as coisas estão caminhando tudo bem, quando os problemas não se apresentam diante de nós não, muitas vezes não perguntamos, ou não buscamos, não nos interessamos em saber se Deus está presente, onde Ele está, onde Ele estava. Mas bastou acontecer um problema difícil, uma catástrofe, por exemplo, um terremoto, morte de muitas pessoas, uma pandemia terrível como essa que nós estamos vivendo. E aí, diante de tais circunstâncias, surge a pergunta que não quer calar: onde estava Deus? Onde está Deus quando essa coisa terrível aconteceu a essa pessoa ou a essa comunidade, a essa população? Queridos, nós vamos estar caminhando dentro das Escrituras. Hoje nós vamos pensar sobre essa pergunta, onde está Deus, baseado no Salmo 23, e vamos pensar sobre o complemento, quando você está no vale. Então, a série é onde está Deus? E o complemento de hoje, quando você está no vale da sombra, no vale da sombra da morte. Nós vamos caminhar durante alguns domingos fazendo essa pergunta e complementando com outros textos. Por exemplo, onde está Deus quando Daniel está na cova dos leões? Onde está Deus quando Sadraque, Mesaque e Abednego são lançados numa fornalha aquecida 7 vezes mais do que o normal? Onde está Deus quando os israelitas estão saindo do Egito e sendo orientados por Moisés para a terra prometida, e eles estão diante do Mar Vermelho? Onde está Deus? Onde está Deus quando a tempestade se levanta no meio do mar da Galileia e os discípulos ficam atemorizados? Onde está Deus? E aí nós vamos caminhando com mensagens voltadas para esse tema principal, para esse tema geral: onde está Deus? Hoje nós lemos os 6 versículos do Salmo de número 23, estaremos pensando sobre esse tema, onde está Deus, quando o salmista fala desse vale de sombra, desse vale de morte. Nós estamos pensando aqui num salmo que foi escrito por Davi. Davi é o segundo rei em Israel. Ele é o sucessor de Saul, e a Bíblia diz que Saul, quando foi ungido rei, enquanto ele estava seguindo as diretrizes, as orientações do Senhor, do nosso Rei Supremo, daquele que está acima de tudo e de todos os reis, de todas as nações, enquanto ele estava em harmonia, em obediência às orientações de Deus,
ele ia bem no seu reinado. Mas quando ele começa a sair dessa linha, e ele então já não está mais seguindo as orientações do Senhor, ele é então retirado do reino. A Bíblia fala, queridos, que então Davi é ungido rei para estar governando em Israel. Se nós pararmos para pensar na experiência de Davi, ele era um pastor de ovelhas, cuidava das ovelhas do seu pai na sua adolescência e juventude. Ele tem essa experiência do pastoreio, de cuidar de ovelhas, de levar os animais aos campos verdejantes, de levar os animais às águas tranquilas, de cuidar, de proteger o rebanho do seu pai, as ovelhas da sua casa. Quando ele é colocado como rei em Israel, ele agora vai passar a cuidar do rebanho de Deus, dos israelitas, do povo de Deus. Ele vai agora estar governando o povo chamado povo de Deus. E nessa experiência ele vai lidar com pessoas. Ele vai precisar cuidar dessas pessoas na orientação de Deus, seguindo as diretrizes do Senhor. Uma curiosidade que eu gostaria de trazer aqui nesse momento do início dessa reflexão sobre a pessoa de Davi como rei em Israel, ele também cometeu falhas, ele também cometeu erros, mas diferentemente de Saul, ele mostra-se arrependido, ele pede perdão a Deus, ele pede ao Senhor que não retires de mim o teu espírito. Ele pede, Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Cria em mim um coração novo e um espírito reto. Esse homem que tem essa experiência com Deus e é tratado e reconhecido como aquele que era segundo o coração de Deus. Quando nós pensamos nesse homem que escreve o Salmo de número 23, com a experiência que ele tem de cuidar do rebanho do seu pai, agora cuidando do rebanho de Deus, do povo de Israel, ele que é pastoreado pelo próprio Deus, ele olha para Deus e vê essa figura daquele pastor divino, do pastor da sua alma, daquele pastor que cuida dele. E Davi fala sobre o versículo 24, o versículo 4 do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A pergunta central, a pergunta que não quer calar: onde Deus está quando você se encontra num vale de sombra, num vale de morte? A resposta é dada pelo salmista Davi, pelo rei de Israel, pelo poeta, músico, pelo servo de Deus, aquele que a Bíblia chama de um homem segundo o coração de Deus. A resposta dada por ele é: ainda que eu venha estar, que eu venha andar por um vale de sombra, de morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Deus está no meio do vale, Deus está cuidando do seu servo, Deus está cuidando do seu povo, Deus está cuidando da sua igreja. Queridos irmãos, queridos amigos que participam desse momento de culto aqui no canal Rede Sebac, talvez você
esteja passando por um vale que pode ser identificado como um vale de sombra de morte, um vale sombrio, um vale que traz pavor, um vale que traz medo, um vale que causa um certo suspense para você, o que pode acontecer nessa situação, nesse vale que eu estou atravessando. Creia, querido, creia, minha querida. Se existe no seu coração essa pergunta, onde está Deus nesse momento? Deus está junto de você. Não tema. O salmista Davi disse: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Deus está com você nesse vale. E é interessante, importante ressaltar aqui que esse vale é um local de passagem, assim como o deserto também, né? Na nossa vida. São locais de passagem, não são locais de moradia. Então você vai passar por esse vale e Deus vai passar com você e você vai chegar do outro lado e vai cantar o hino da vitória, o canto da vitória, e você dirá lá do outro lado: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá, queridos? O nosso Deus é o pastor divino, que supre toda a necessidade do seu servo, toda a necessidade do seu rebanho, toda a necessidade do seu povo. O salmista escreveu: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse Senhor conduz o seu rebanho, o seu povo, a pastos verdejantes, às águas tranquilas, não águas tumultuadas, que causam pavor, mas águas tranquilas. Ele conduz também o seu povo em refrigério, refrigera a alma do seu povo. Ele está presente no meio do vale com o seu povo. E Ele acompanha esse povo com bondade e com misericórdia. Assim encerra o Salmo 23, o salmista Davi: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que bênção, que privilégio para nós, igreja, como servos do Senhor, desfrutarmos dessa companhia do Senhor. Ele nos acompanha com bondade, Ele nos acompanha com a sua misericórdia. E aí o profeta Jeremias, é ele quem vai escrever em Lamentações de Jeremias: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Meu querido, minha querida, não tema o vale. Lembre-se de uma coisa: o vale é um local de passagem, e o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, Ele entra no vale conosco, independente se nesse vale há suspense, há incertezas, há indecisões, há temores, se ele é sombrio, se ele te apavora, o Senhor está contigo no meio do vale. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça no meio dessa situação que você está atravessando. E creia, quando chegar do outro lado, lembre-se que o Senhor, o Todo-Poderoso, esteve com você no vale de sombra, no vale de morte. Onde está Deus quando você está no vale? Ele está dentro do vale com você. Amém? Graças a Deus.
terminando mais um momento de celebração a Deus. Domingo de hoje, com experiências marcantes. Deus falou profundamente aos nossos corações através dos louvores, das ministrações aqui nessa manhã, e nós queremos convidar você para voltar logo mais à noite, 19h30, nesse mesmo canal Rede Sebac, para estarmos celebrando ao Senhor. Convide mais pessoas e participe conosco. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Aqui nós estamos, Senhor, como igreja do Senhor, num grupo reduzido, sim, e a igreja reunida está em casa, uma multiplicação de discípulos do Senhor. Ó Deus, abençoe ao irmão, à irmã, a cada pessoa que esteja passando por um vale sombrio nesse dia de hoje. Essa manhã, ó Deus, foi difícil, esse momento está sendo difícil, momento de vale, de sombra, de morte, mas o Senhor está presente, por isso não há o que temer. Ó Deus, renove as forças de cada família nessa hora, nos abençoa, Senhor, em meio a essa pandemia do coronavírus, Senhor. Abençoa as autoridades do nosso Brasil, abençoa os profissionais da saúde, abençoe os pastores, as igrejas, Senhor, que já voltaram a se reunir no templo com um número reduzido, que o Senhor dê todo o livramento, ó Pai. Nós entregamos também a nossa igreja diante do Senhor mais uma vez e pedimos a direção para esse tempo do nosso retorno. Nós colocamos nas mãos do Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém.